Queridos irmãos, nós vamos ouvir uma palavra esta noite. Pastor Daniel de Paula vai estar nos trazendo uma palavra doutrinária. Ele vai até 8:50, entregando aquilo que Deus tem colocado no seu coração esta noite. Glória a Deus. A paz do Senhor. Quantos vieram nessa noite aprender mais do Senhor? Diga glória a Deus. Que Deus conforte a família e leve cura ali para o nosso companheiro pastor Edilson, São Benedito. Quantos creem assim? Diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Abra por gentileza sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 13. Capítulo número 6, desculpa, versículo 13. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 13. Vamos ler até o 18. São 5 versículos. Amém? Quem encontrou, confirma com amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Vamos ler até o 18. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Quem pode dizer amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o tema desta mensagem que Deus quer falar com a igreja, diga assim, é a aliança entre Deus e o homem. Você vê no versículo 18 que Deus fez uma aliança, um pacto com Noé. Deus já trouxe o juízo nos versículos anteriores e lhe deu diretrizes de como ele iria fazer. Olhando para esta passagem bíblica, vejo muito de Deus na vida dos homens. Digo homens e mulheres que servem a Deus acima de quaisquer circunstâncias, e tenham suas vidas transformadas através do exemplo de vida, como foi do patriarca Noé. Aonde estão os homens de Deus e as mulheres de Deus que servem a Deus acima de qualquer circunstância? Qualquer circunstância, irmãos, está falando acima de tudo. Acima das desculpas, acima das fraquezas, acima dos medos, das doenças, acima de tudo. Nós não podemos colocar desculpas nem empecilho para fazer a obra do papai, do Abba Pai. Nós temos que estar dispostos. Quando nós levantamos nossas mãos, não tem mais como voltar atrás. Minha mãe já dizia quando era viva: quem pega no arado não pode olhar para trás. Olhe para o crente que está ao seu lado e diga assim: que possamos ter uma reflexão, diga assim, conscientização, uma mudança de comportamento e gerar um aperfeiçoamento no nosso caráter.
Nós precisamos urgentemente ser transformados. Nós precisamos ser aperfeiçoados, mudados, moldados, transformados. Nós temos que entender que não é do meu jeito, do seu jeito. É bem certo dizer que na sua casa a ordem é sua. É do seu jeito. Estou falando para as mulheres, porque o homem não manda nada. Né? Na sua casa você faz do seu jeito. Mas na casa do papai tem regra, irmão. Na casa de Deus tem mandamento, tem doutrina, tem ordem. E nós precisamos entender que a ordem de Deus está acima de tudo. Vejamos um exemplo sobre a vida desse patriarca Noé. Noé foi um homem que venceu obstáculos, que para muitos provavelmente seriam considerados insuperáveis. Ele atravessou o crítico período do dilúvio, obedeceu às ordens de Deus e obteve um lugar de honra na galeria dos heróis da fé, como está descrito lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé ele foi divinamente avisado pelas coisas que ainda não se viam, nem existiam. Como assim, pastor? Chuva, irmão. Noé nunca havia visto chuva na vida dele. Dilúvio. O sul do país está se acabando em água. O norte também está chegando aqui. E as pessoas antigamente não sabiam o que era isso. A sociedade em que Noé vivia se encontrava tão afastada de Deus, que aquele tempo veio a ser conhecido como os dias de Noé. A expressão usada por Jesus lá em Lucas 17:26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Tinham vidas normais, brincavam, festejavam, faziam de tudo. Nunca achavam que o dia do juízo poderia vir. Hoje também será como os dias de Noé. Brinquem, passeiem, esqueçam de Deus. A Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, trate de se limpar. Nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Não há pecado, irmãos. Eu estou falando aqui em comer, em beber, em dar-se em casamento. Não, não. O pecado que Cristo está falando é viver como se o juízo não fosse acontecer. Nascidos na igreja, crescidos na igreja, doutrinados na igreja, mas acham que Jesus não está vindo. Acham que as pragas deste livro não são reais. Acham que as doutrinas são frescurites de homens, desculpe a expressão. Pecado ainda é pecado. O mal existe, o bem também. O diabo existe, Jesus também. Isso quer dizer que o céu existe, o inferno também. Nós temos que entender o que o Senhor está dizendo e falando. Será então que Jesus virá novamente? Será que ele vai ter que vir novamente para que esse povo entenda? Ele já veio, irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória dele como se fosse o Filho do Pai. O Filho do Pai veio e habitou entre nós. Ele está aqui passeando na nave desse templo. A perversidade fatal é vista no fato em que eles não o perceberam, até que veio o dilúvio. O povo ficou disperso, Noé avisou, até que veio o dilúvio e a arca fechou. Pastor Daniel gosta muito de pregar sobre o arrebatamento. E é uma certeza que nós temos, que o seu Jesus vai vir novamente. E vai buscar um povo que está preparado. Olha para o crente que está do teu lado e diga assim: e aí, crente?
Está preparado? Diga assim: vigia. Jesus está voltando. Nós temos que entender. Fico pensando se falta de compromisso de alguns crentes, essa falta de compromisso vai durar até que não haja mais tempo, até que o fim chegue, até que a arca se feche. Eu já fui, irmãos, presidente de ministério por 12 anos. E já vi falta de compromisso de muita gente que levanta a mão e diz: eis-me aqui. Envia-me a mim, capacita-me a mim. Mas na hora do pega para capar é o primeiro a fugir e a correr. A Bíblia vai falar de um pai que tem 2 filhos e chama-os para trabalhar com ele. Vamos trazer para o cearense na sua roça. E um diz: não vou poder estar lá, estarei ocupado. E o outro diz: eu vou, pai. E quando ele chega lá, aquele que não podia estar se compadeceu e foi ajudar o seu pai. Mas aquele que deu a palavra, que disse que estaria, este nem sequer apareceu, nem deu satisfação. Tu quer ver um líder ficar irado como um siri dentro da lata? É um obreiro, não dá satisfação. Pelo menos comigo funcionava assim. Você quer ver um pai de família ficar irado? É o filho sair e não dizer para onde é que vai. Sim ou não? Uma mãe de família também. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos entender. Em primeiro lugar, não importa o tempo nem o local onde vivemos. O que importa é não negar a fé e pregar a Cristo Jesus. Pastor, é porque o local onde o fulano vive é melhor. Não, irmãos, não tem esse negócio de melhor ou pior. Jesus está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Aonde você dobrar o joelho, Ele está. A palavra de Deus vai dizer: onde 2 ou mais pessoas se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente. Então quem chama a presença de Jesus à existência é o crente quando se reúne para orar. Não venha dizer que canto fulano de tal é difícil, é pior. Não, isso não existe, irmãos. É você que tem que chamar a existência. O milagre é um conjunto de impossibilidades humanas que acontecem quando Deus ouve um clamor direcionado ao seu nome, e este clamor faz com que Ele dê ordem para que aquilo que é inexistente passe a existir. Então acontece o milagre. Então, se você ficar calado, nada acontece. Se você ficar parado, nada se movimenta. Se você não abrir a sua boca, nada vai acontecer. A sociedade de Noé daquela época estava vivendo em pecado profundo. Ou seja, estavam mergulhados em perversidades e tinham prazer na violência. E ignoravam a Deus, dando as costas para o que Noé pregava. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. As pessoas estão ignorando o que os profetas estão pregando. As pessoas estão ignorando o que as igrejas estão ensinando. E eu não vou muito longe não. Não estou falando do mundo lá fora. Eu estou falando das pessoas dentro da igreja. Quando se está pregando, doutrinando, tem gente que está dentro da igreja e diz assim: não é isso tudo também não. Para que essa rigidez? Para que o obreiro ir para a escola bíblica, ter que levar a esposa e os filhos? Deixa o bichinho em casa. Deixa o bichinho em casa, para tu ver. Deixa. Não se pode afrouxar, irmão, tem que apertar. Se afrouxar, se perde o controle. Aonde a organização há crescimento, e se não organizar, não cresce. Deixa eu dizer uma coisa para você: inchaço não é saúde, inchaço é doença. Tem muita igreja inchada, irmãos, cheias, transbordando, mas estão inchadas, não estão crescendo. Crescimento é saudável, inchaço é doença. Nós temos que entender essa diferença. Em segundo lugar, a fé, a personalidade e o caráter de Noé. Repita comigo: a fé, a personalidade e o caráter de Noé. Noé tinha uma formação sólida, pois ele aprendeu com seu pai Lameque, seu avô Matusalém.
e ouvia as histórias do seu bisavô Enoque. Tudo bem que Lameque foi o precursor da poligamia, mas ele ensinou diretrizes ao seu filho, o seu avô também. Ele ouviu muito falar de Enoque, aquele que andou com Deus e Deus o tomara para si. Já pensou? Noé andar dizendo assim: olha, irmãos, o Senhor me enviou a pregar uma mensagem para vocês, dizendo que está vindo um dilúvio. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês: andem com Deus, que Deus existe, que meu avô andava com Deus e Deus o tomou ele para si. O Deus que eu estou pregando, ele é real, ele é verdadeiro. E as pessoas viraram as costas para Noé. As pessoas estão virando as costas para os profetas das suas próprias casas. O Senhor Jesus certa feita disse que o profeta da sua casa, da sua terra não tem honra. É muito melhor um profeta da internet vir aí pregando heresia e o pessoal dá lá suas curtidas, seus likes e ainda manda a oferta via chave Pix. Para os camaradas que estão ensinando heresia, que não tem história, não tem caminhada. Não tem. Você está aprendendo com quem? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: tu está aprendendo com quem? Diga assim: quem é que está te ensinando? Davi mata o gigante e chega com a cabeça do infeliz dentro de um saco, na presença do rei. Aí o rei olha para o seu general e diz assim: manda, vai lá, chega lá, pergunta esse menino, pergunta de quem é que ele é filho. Sabe por quê? Porque naquela época os pais tinham um bom testemunho em passar ensinamento e doutrina para os seus filhos. Pergunta de quem ele é filho. Quero saber o nome do pai desse menino. Se o menino é desse jeito, imagina o pai. Está entendendo? E ele diz: eu sou filho do teu servo Jessé. Eu sou filho dele. Ainda diz o belamita, a de Belém, a cidade pequena que não vem nada de bom. Eu sou filho dele. De quem você é filho? Com quem você está aprendendo? Quem é que está te ensinando? Você está se espelhando em quem? Quem é que você está escolhendo para ser seu tutor? Quem é que você está escolhendo, sabe, para ser a pessoa que você se inspira? Você tem que ter uma inspiração divina, não humana. Ah, pastor, eu tenho como homem de Deus o meu pai, ele é homem de Deus. Amém. Amém. O meu pastor, amém. Escolha certa, sábia. Nós temos que escolher os homens de Deus que têm pago o preço pelas nossas vidas. É muito fácil estar sentado aí e apontar para cá e dizer: se fosse eu, faria diferente. Será? Será que se faria? Ou abandonaria, pularia do barco? A pressão é grande, a dor é grande, a luta é gigantesca, mas maior e gigantesco é o nosso Deus que dá graça. Você pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso nesta noite? Noé, acima de tudo, ele tinha fé. Diga assim: eu tenho fé. Só a metade da igreja tem fé. Diga assim: eu tenho fé. Tem que ter fé, irmãos. Será que se você desse ordem à montanha, ela sairia do lugar? Será que se você orasse, o enfermo seria curado? Será que se você cresce, o milagre bateria na sua porta e chegava lá a providência? Agora você tem que ter fé. Noé tinha fé. Quando Deus revelou que choveria, ele acreditou. Agora imaginemos o cenário. Deus revela a Noé: meu pastor, vai chover. Aí Noé diz assim: o que é chuva? Até Deus explicar para Noé o que é chuva, porque a Bíblia vai dizer que naquela época não chovia. Era um vapor que saía do chão e regava a terra. Não caía água. Uma coisa você dizer para um morador do sertão que só chove lá um mês ou dois durante o ano, vai dizer: vai chover. Ele vai se alegrar, porque ele sabe o que é chuva.
Outra coisa é você chegar para Noé naquele tempo e dizer, vai chover. Ele vai dizer o que é chuva. Tudo bem, eu acredito. Assim como Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda irei te dizer qual é. Tudo bem, eu vou. Não questionou. Eis-me aqui. E a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça. Porque ele creu. E Noé creu, porque foi Deus quem falara. Hoje em dia Deus está falando através dos profetas e o povo não está crendo. Hoje em dia Deus está dando diretrizes, como que a arca tem que ser feita, mas o povo está indo ao contrário, está marchando ao contrário, está remando ao contrário, contra a maré. Tu vai cansar, crente. Rema em favor da maré. Deus está dando diretrizes. Deus deu a Noé e Ele dá hoje ainda ao nosso pastor, e seja quem for. Ele assumiu uma posição contrária a todos de sua época. Sabe por quê? Porque todos viraram as costas e ele continuou na caminhada. Mas eu acho que está errado o negócio, que está todo mundo dando para trás. Eu acho que eu vou seguir. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, não segue quem se desvia. Porque quem se desvia vai levar você para o buraco. A Bíblia diz, se um cego guia outro, o que acontece? Lascou-se. Não vai nessa. Noé era temente a Deus, irmãos. Em Hebreus 11:7, pela fé, Noé, vou voltar aqui a esse versículo, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mesmo sem saber o que era chuva, repito, e que ainda nunca tinha caído na terra, ele temeu a Deus. Temeu. Ei, irmãos, Deus é justiça, é amor, mas é fogo consumidor. A completude de Deus não está só em Deus de paz, não, Ele é Deus de justiça. Ele ressuscita, mas Ele mata. Ele levanta, mas Ele derriba. Ele dá a mão, mas Ele põe a mão. E as pessoas não estão entendendo, estão achando que não. Noé era perseverante. Ele nunca desistiu. Tem crente, irmão, que passa por uma lutazinha qualquer e já quer parar, já quer entregar. Mata, bichinho. Tem crente que passa por uma luta e já quer desistir, quer jogar a toalha, pastor Daniel. Não, está difícil aqui, pastor não liga para mim, ninguém vem me ajudar, o povo não me ajuda. Ei, meu filho, você tem 2 joelhos, você tem uma boca, clama ao Senhor Todo-Poderoso, dobra esse joelho, chama a existência que Deus vai mandar. Ele perseverava, assim como aquela viúva lá em Lucas 18. Juiz, eu quero a minha bênção. Mulher, é o seguinte, já foi julgado lá na porta, na entrada da cidade, tu perdeu tua sentença. Eu quero saber não, gente. Eu quero a minha bênção. A Bíblia vai dizer que esse juiz não temia a Deus, nem muito menos os homens. Mas ela estava lá, dia e noite. De manhã, quando ele saía, de noite, quando ele chegava, ela estava lá. E a Bíblia vai dizer que o juiz diz assim, para mim se ver livre desta mulher, eu vou abençoá-la. Ei, querido, se o juiz que não teme a Deus nem os homens, não tem amor, abençoa. Imagina o teu papai lá de cima, que te ama, que te adora, aleluia, que adora um crente de joelho dobrado. Se você não dobrar, será que ele não vai te entregar? É claro que ele vai te entregar. Basta você clamar. Ele nunca desistiu. Foram 120 anos de trabalho árduo na construção, execução da arca, irmãos. Não foram 120 dias, pastor. Já pensou uma obra de 120 anos, hein? Eita Jesus. Hein, Silvanilson? Estava pronto? Recebi a colher de ouro? Não? 120 anos construindo a arca arduamente. Não era fácil. Ele não tinha uma maquita, viu?
Ele não tinha uma plane elétrica, ele não tinha um nível a laser, não. Ele não tinha uma lixadeira preparada, ele não tinha lixas com grãos específicos para aquela madeira, não. Ele não tinha pincéis preparados de última tecnologia que se inventaram hoje, não, não, não. Era tudo na mão grossa. Era. Só um deu glória. Era tudo difícil, mas ele estava lá. Ele e seus filhos. Eles concluíram a obra. Tem muita gente, irmão, quando o negócio está difícil, abandona, pastor Ricardinho. Joga fora. Abandona. Não, não é para mim não. Bota outro no meu lugar. Ei, querido, espera. Para tudo há uma maturação, para tudo há um tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há um tempo, há um propósito de Deus debaixo de todo o tempo. Então há um tempo para tudo, há tempo de plantar, de colher, de levantar, de cair, de sorrir, de chorar, de ajuntar, de espalhar. Para tudo há um tempo, não é assim não. Tu está assistindo muito desenho do Pica-Pau, que ele bota lá a sementinha, joga água e já cresce, não é assim não. Tem um tempo, irmãos. Tem um tempo de crescimento, tem um tempo de florescimento. Noé foram, repito, 120 anos, 1 século e 2 décadas. É difícil, irmãos. De acordo com o texto bíblico lá de Gênesis 6:15, a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. O que dá nas medidas atuais, o comprimento dela mais ou menos 135 metros. Para você ter uma ideia, vamos colocar isso de pé. Vamos botar a arca de pé. Um prédio de 45 andares. Meu amigo Jefferson ali trabalha lá no edifício Cidade, né? Quando ele foi criado, ele foi eleito como o edifício mais alto do estado do Ceará. Se eu não me engano, 31... Jefferson, é 31 lajes, é? 31 lajes, está vendo? 31, foi eleito como o prédio mais alto. Hoje já temos na beira-mar com 50 andares de altura. Mas ainda está terminando. Agora tu imagina um edifício com 45 metros de andar, assim de altura, era a arca em pé. Imagina um prédiozinho de 7 andares e meio, era a largura dele, da arca. Imagina aí um prédio com 3 andares e meio, era a altura dela. Não tinha arquiteto, não tinha engenheiro, era só Deus dizendo: faz assim, faz assim, faz assim e faz assim. Olha para a pessoa que está ao teu lado, olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus está dizendo para você, faz assim, assim e assim. Só quem entende dá um glória. Só quem está entendendo o mistério. Só quem é obediente. Mas eu quero trazer nesses poucos minutos que me faltam a tipologia desses elementos da arca, para que a igreja entenda. A ordem de Deus para que Noé construísse apenas uma arca, para abrigar nele sua família e animais, nos remete a Jesus Cristo, o único Salvador. Repita comigo: Jesus não está somente no Novo Testamento. Diga: Jesus está em todo o Antigo Testamento. A arca, irmão, ela é composta por 3 andares. Repita comigo: 3 andares. O que tipifica os 3 elementos centrais da salvação: regeneração, santificação e glorificação. Deus regenera, Deus santifica e por último Ele glorifica. Ele vai te regenerar nesta noite. Ele vai te santificar nesta noite. E quando o pastor Daniel, quando vier o arrebatamento, Ele vai glorificar. Os 3 andares da arca representavam isso. A porta da arca, que seria fechada por dentro ou por fora por Deus, pois somente Ele é capaz de estabelecer o prazo da salvação da humanidade, e o único que sabe o momento que seremos salvos, é o único que sabe o momento do arrebatamento. A porta da arca fechando por fora é isso. A Bíblia vai dizer que nem o filho sabe
somente o Pai que está nos céus. Vigia, igreja, fica atenta. Um dia a arca vai ser fechada e você vai ficar boiando, depois afoga. Não diga aleluia não. Diga não, irmão. Um dia a porta vai fechar, e se você não vigiar, você fica de fora. O arrebatamento da igreja é real. A janela da arca, na parte superior, voltada para o céu, retrata a vida de comunhão do cristão com Deus, como foi lido na leitura oficial pelo Edberto. Colossenses 3. Se liga no que está em cima, não no que está embaixo. É do alto que vem a graça, é do alto que vem a salvação, é do alto que vem a renovação, a regeneração, a glorificação. É do alto que vem a tua salvação, crente. O período antediluviano é uma figura da situação mundial antecedente ao arrebatamento da igreja. Noé atravessou o dilúvio dentro da arca, tipificando a nação israelita que atravessará em sofrimento o período da grande tribulação. Tudo está ligado. O Antigo Testamento é sombra do Novo. Ele veio primeiro, mas era a sombra daquilo que é real. Está representado. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está falando, o tema central dela é Jesus Cristo e salvação. Crente que deixa de ler Bíblia, crente que deixa de orar, crente que deixa de jejuar, crente que deixa de ofertar, crente que deixa de ajudar a obra, crente que deixa de fazer o ID, que deixa de ajudar as pessoas, esse está precisando nascer de novo, porque ele já foi setado pelo inimigo faz tempo. Sem falar, irmãos, que os animais que Noé lançou da arca representam uma mensagem alegórica de grande significação. A pomba representa o Espírito Santo. A primeira vez que Noé soltou a pomba aponta para o Espírito Santo no Antigo Testamento, lá atrás. A segunda vez para o ministério de Cristo, e a terceira vez no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu à terra e desde então permaneceu aqui. A terceira pomba não foi mais embora, ela ficou na terra. Ela não voltou para a arca, ela ficou na terra. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Temos que aproveitar enquanto ele ainda está, porque o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que vai chegar um dia que ele vai subir com a sua igreja, levando ela para a glória. Meu irmão, com ele aqui, com a igreja aqui, está difícil. Agora tu imagina ele saindo junto com a igreja, o negócio vai ficar. Acorda, igreja, acorda, acorda. Depois que o dilúvio terminou, Noé agradeceu a Deus com sacrifícios. Eu tenho 1 minuto. Construindo um altar ao Senhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: está na hora de você restaurar o altar, de você construir o altar de adoração. Diga assim: na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, nas ruas. Diga assim: está na hora de você voltar a clamar. Pastor, eu já clamo, clame mais. Eu já oro, ore mais. Eu já louvo, louve mais. Eu já prego, prega mais. Temos que aprender com Noé. Temos que se voltar para Cristo. Temos que se voltar para a verdade bíblica. Não é doutrina de homem não, irmãos. É doutrina de Deus, revelada dos céus. Está aqui, nas páginas sagradas. Basta você pesquisar, basta você ler, basta você dobrar os seus joelhos, basta você pagar o preço. Tu quer mudar uma geração? Não precisa construir uma arca hoje não. Basta você construir um altar na sua casa, com a sua família. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará
um lugar. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, que o pastor acabou de trazer uma palavra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Quem pode dizer amém? Diga amém, amados. Que Deus continue usando o pastor Daniel de Paula, aliás, todos os nossos obreiros. Irmãos, nós temos um grupo de obreiros extraordinários, glória a Jesus.